Bom dia, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Eu estou bem aqui. Tá um ar-condicionado, um friozinho, mas lá fora o dia tá lindo, não é? Vamos ter uma aula agora de língua portuguesa, depois vocês podem aproveitá-lo. A aula de hoje é a informação e o leitor 2, porque é uma continuidade da aula de terça-feira. Vamos aí na telinha ver o tema da aula de hoje. Presta atenção, ó. O tema da aula é carta do leitor. Sétimo ano, a habilidade que vamos acionar hoje será identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. E agora, vocês sabem, não é? Já posso falar os objetivos? Vocês sabem aqui que estou como moderadora, mas já vou colocar na tela os objetivos também. Vamos retomar a importância dos gêneros textuais do campo jornalístico na formação de leitores, em destaque a carta do leitor. Identificar opiniões na carta do leitor a partir de reflexões de leitores sobre uma reportagem. E compreender a língua como um fenômeno que varia de acordo com os interlocutores e o contexto de produção. Achei incrível ler esses objetivos, porque lá no primeiro item se fala de carta ao leitor. No segundo fala de reportagem. Lá a gente viu que vai tratar sobre gêneros jornalísticos, e aí a gente vai tentar compreender como é que esse interlocutor se posiciona, e aí a gente vai ver que vai ter uma variação de acordo com o contexto de produção. Já estou aqui dando uma deixa, porque hoje estou como moderadora e Daniele Duarte será a professora da aula do sétimo ano, não é, Daniele? Sim, bom dia, Mônica, bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje nós duas tocaremos aí essa aula de língua portuguesa para o sétimo Sim, ano, será certo, ótimo. galerinha? Então aí apoio de vocês como sempre e bora lá, Sim, Mônica. bora lá, gente. Então seguindo aí na tela, bom dia, iniciando anotações. Ai, Na Dani, aula passada, quer não, falar? eu quero falar. Já que ela colocou ali, ó, bom dia, iniciando anotações, a gente já pede, olha pra gente aqui. Essa aula, eu e Dani vamos fazer, e queremos que vocês sejam, como na sala de aula, a gente vai explicar direitinho as respostas para vocês lá nos exercícios, a gente já pede que enquanto a Dani for fazendo aqui a introdução e a acolhida, que vocês peguem caderno, lápis, e quem está com o aplicativo aí no celular, coloca o celular próximo de você e fica lá com o caderno, lápis, a borracha para colocar as respostas de acordo com o que a gente for falando, não é, Dani? É, porque até porque hoje as respostas não estão na tela, É por né? isso. Exatamente. Então eles vão ter que anotar as respostas. Bem lembrado, Mônica. Então bora lá, né? Na aula passada, exploramos aí uma reportagem que abordava um tema interessante. Estava eu como moderadora da Andréia nesta aula. Já na aula de hoje, nós vamos retomar o assunto da reportagem e explorar o gênero carta de leitor, que também já trabalhamos com o sétimo ano, ok? Vamos fazer o quê? Um levantamento dos conhecimentos prévios sobre os assuntos que serão retomados e por isso queremos que você responda algumas perguntinhas aí no chat. Pode abrir o chat, que é o tempo deles darem um bom dia especial aí pra gente. Isso. Enquanto isso, a gente vai vendo as questões, certo? Então, questão 1. Qual foi o assunto da reportagem explorada na aula passada? 2. O assunto abordado na reportagem levou você a reflexões? E 3. Você já escreveu uma carta de leitor influenciado por uma reportagem? Então, a 1 e a 2 dá para meio que responder juntinho, né? E a 3 vocês respondem para a gente aí se vocês já tiveram que escrever uma carta de leitor influenciado por uma reportagem. Lembrando que carta de leitor a gente fala desde o primeiro bimestre aqui, certo, Isso. Mônica? Então, a gente vai sim retomar o que, que é, mas de início eu quero que vocês aí acionem a memória, os conhecimentos de vocês e respondam para a gente, tá bom? 2 minutinhos.
E aí, Mônica, o que eles colocaram? Vamos lá. Olha, alguns alunos colocaram pra gente games. Games, mas aí a Dani até pontuou, às vezes eles não queriam falar de games especificamente, mas como aqui o Carlos Henrique pontuou, falou sobre a carreira de um gamer. Em inglês tem uma diferençazinha, né, Isso, Mônica? explique. Então é o seguinte, quando a gente acrescenta um ER aí no finalzinho, acaba sendo a pessoa que faz, por exemplo, cook. Quem cozinha vira cooker, né? Então a gente, em dinner, e aí vai. Então tem outros. Então assim, a gente acrescenta o ER no final, que é a pessoa que exerce essa função. Então, quem exerce a função de jogos aí, de jogador, é um gamer. E não games. Games são jogos. Então tem uma diferençazinha, tá E bom? quando coloca com S, geralmente é plural, né? Exatamente. Uhum. Aí, e a 2? O que eles colocaram? Eles lembraram do assunto, a maioria lembrou, né? Profissões Só que e eles ficaram nesse games, game. Quem lembrou bem foi como era o nome dele? Que você acabou de falar? ai, Já gente, foi o passou, né? Gabriel, né? Gab- Acho que foi Gabriel. Porque a gente falou da carreira. carreira em si. Bem lembrado, O né? Theo Alves também falou sobre gamer e o assunto era a profissão dele. Muito legal. Isso, muito bem. E a 2, aí, o assunto abordado da reportagem levou você a reflexões? Sim, não. A maioria ficou no sim, não, né? Uhum. Mas o Heitor colocou, sim, eu aprendi muito sobre a profissão. A Camille colocou sim, um pouquinho. Alguns eu lembro que na aula passada colocaram que fez refletir sobre seguir ou não, porque não é uma profissão tão fácil, igual muitos acham, né? Que é só ir lá jogar e pronto, não. Tem a Isso. demanda lá de trabalho, tem as Uhum. horas de estudo que eles têm que estudar também, praticar para competir, tem a questão da alimentação saudável. Lembra tudo isso que nós falamos na aula passada? Então, e a 3? Eles chegaram a escrever uma carta, alguém colocou sim? Olha, A Evelyn a Evelyn colocou sim? Olha, colocou vários sim. falando não. Renato Vinícius, é que eu estou vendo aqui, não. Ah, Camila também colocou sim. Já escreveu uma carta do leitor. Às vezes os professores devem ter pedido para escrever uma A carta do partir de uma leitor. notícia, de uma reportagem, é verdade. E aí simularam escrever, porque a carta do leitor é quando a gente envia para o jornal também, não é? Isso, muito bem. Ok. A seguir, vamos ler o quê? 2 cartas do leitor. Carta do leitor 1 chama Quem da Hora. Esse é o título. Carta do leitor 2. Que da hora. oba. Olha, o quem da hora já virou um verbo já, o da quem da hora. Quem da hora é o relógio. Não, quem da hora é o relógio. É que da hora. Tem até a expressão, Jesus, que da hora. E a carta de leitor 2, preocupação com o futuro profissional dos jovens. Temos títulos bem diferentes. Ô, Dani, é porque eu acho que eu, por exemplo, vou falar de mim, eu escrevo da hora tudo junto sem o H, quando eu vou colocar lá no WhatsApp. Sim. Essa palavra, ela é de uso corrente, assim, como se fosse uma gíria. A gente não tem ela classificada lá no dicionário. Não, ela não existe, o E da aí, hora, né? eu vou te perdoar, tá bom? Porque Ai, você viu obrigada. ali, como professora de português, e logo imaginou hora do relógio. Pois é, E Mônica. aí já fez ali a sua oração. Quem dá a hora? Pois eu te respondo, Muito relógio. obrigada por ser minha advogada. Aí, agora pode abrir o chat. Levante hipóteses para os conteúdos abordados pelas cartas a partir dos títulos acima. Então, temos 2 títulos diferentes. Eles rindo da gente aqui, de mim, no caso, né? Que da hora e preocupação com o futuro profissional dos jovens. O que será que vamos encontrar nessa carta? Será que é uma reclamação? Será que é uma reivindicação? Será que é apontamento sobre alguma coisa que eles leram e gostaram? Que também pode ter. Às vezes a gente manda uma carta para simplesmente falar que a gente gostou, não gostou, concordou, não concordou. O que será que teremos aí com esse título? Que da hora! Então, ó, 1 minutinho aí para vocês responderem, tá bom?
E aí, Mônica? Olha, peguei umas aqui bem legais. Eles estão problematizando da hora, mas, gente, é uma expressão nova, atual. Que Calma, a gente legal, pode. que da hora, que É que máximo. eles estão aqui especulando como é que se escreve. Eu escrevo como o Rian Vinícius pontuou aqui. Daora. Eu gosto de escrever assim, sem o H. Porque eu acho que virou uma palavra própria. Em inglês, a gente fala que é phrasal verbs, né? Que é como se fosse uma expressão, uma gíria. Então, não teria um jeito certinho de escrever. Mas, em português, podemos procurar, né, Isso. Mônica? A gente pode, de repente, procurar, porque realmente é uma Ai, expressão. lembrei de mais uma. Sabe quando a gente fala, isso é mó legal? Isso é mó legal. Tem gente que coloca M-O-O. Eu coloco com W no final, mó legal. Você já viu, né? No WhatsApp eu coloco isso é mó legal, isso é mó chato. Eu gosto de colocar com W. Gente, é meu jeitinho, né? A gente pode ter nosso jeitinho ali para essas palavras que são gírias e tal. Vamos falar sobre o texto? Bora. Eram lá 2 cartas do leitor. Eles só tinham os títulos e tinham que pensar qual será a proposta de cada texto. A Nicole Lima, ela apontou assim: eu acho que vão falar sobre profissão e que estão preocupados e interessados em saber disso. Aí, olha só, o chat é bem legal. Eu deixei aqui na tela e o chat foi lá. Tinha um outro aluno aqui que pontou uma coisa super legal. Ô, chat. Hoje tá tudo com vida Olha, própria. mas aí eu peguei mais outra. A Isabela, ela fala que o texto 2, ela acha que é alguém dizendo estar preocupado com o futuro profissional dos jovens, preocupado com a carreira deles em relação O Walter ao vai na futuro. mesma linha. Ele coloca que a primeira é algo legal, divertido, incrível. E a segunda é a questão da preocupação com o futuro dos jovens. Teve um aluno aqui que tinha pontuado. Eu acho que o primeiro texto vai ser um novo jogo bem legal aí que vai surgir. Será que Olha, ele eles já fez um acertaram? link com a aula É anterior. isso. Uhum. Bem legal. Será Muito que eles bem. vão acertar? Então vamos ver, gente. Aqui temos o primeiro texto, certo? Que da hora. Aí tem aí. Oi, pessoal da revista Tudo Vira Notícia. Tenho 13 anos. Achei super legal a matéria sobre gamer profissional, porque não sabia que tinha que se cuidar fisicamente e ter alimentação saudável. Também não sabia que precisava estudar tanto para se sair bem nas competições. Achava que era só jogar mesmo. Eu queria ser jogador de game profissional, mas, infelizmente, não tenho dinheiro para isso. Tenho um computador velhinho que não aguenta jogo pesado. Afonso Jogo Júnior. pesadão. Pesadão, tem um pesadão. Afonso Júnior, presidente Prudente São Paulo. Temos a primeira carta dele aí, que ele percebe-se que ele viu a reportagem, que nós falamos da profissão do gamer, e lembra até que veio algo a acrescentar, que foi o vídeo daquele aluno, me perdoa que eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas que ele falava a trajetória dele, que ele demorou para comprar um computador, Mônica. Isso. Que ele usava o computador dos pais, até ele ver realmente que tinha essa necessidade de comprar um computador, e ele foi comprar em 2020, 2019, ou esse ano ou ano passado. Então, assim, é algo também a se pensar. Tem um custeio, né? Tem um custo tudo isso, certo? Agora temos a carta 2 que a Moniquinha vai ler. Bora lá, gente. Carta do leitor 2 na tela para vocês. Preocupação com o futuro profissional dos jovens. Olá, pessoal da revista Tudo Vira Notícia. Li a matéria sobre gamers e fiquei preocupadíssima com o futuro dos nossos jovens. Acredito que essa seja uma profissão temporária, passageira e que logo acabará. E aí pergunto, o que será dos jovens que se dedicaram a profissões como essa? Penso que jogo eletrônico não faz bem para a saúde, nem para a mente. Sou mãe e me preocupo muito com o futuro de meus filhos. Isso falou Catarina B. de Araçatuba, São Paulo. Muito bem, aqui nós temos outro ponto de vista, mas ela também viu a reportagem. Pois é. Isso nós vemos em comum, certo? Sabe o que é legal também? Eles começaram quase iguais. Olá, pessoal da revista Tudo Vira Notícia. Oi, pessoal da revista Tudo Vira Já deve Notícia. ser um cumprimento habitual, né, das pessoas que mandam, de repente. Pode ser, mas aí indicando que as duas são carta do leitor. Mas quem são esses leitores? Exato. Não, percebe-se que são leitores diferentes. Um é a mãe Boa. e o outro é o menino lá com 13 anos. Mas, Uhum. spoilers à parte, vocês prestaram atenção aí nas duas cartas, certo? Então tá bom, porque agora a gente vai fazer a atividade. Então tem aí um quadro, pode colocar na tela. Preencha o quadro abaixo de acordo com as cartas dos leitores lidas. Então temos aí a carta do leitor 1 e a carta do leitor 2. A do leitor 1 eu li para ficar mais fácil da gente identificar e a do leitor 2 a Mônica leu.
Qual é o título do texto? Ai, quem lembra? A gente falou bastante dele, hein? Levantamos até É, hipóteses, eu até confundi. é Então, mesmo. coloca aí para pro. A1, qual é o título? A2, qual é o título? Para diferenciar legal, para a gente não confundir, tá bom? E B1, quem é o autor do texto? Tenta lembrar o nome. Não vai conseguir lembrar tudo, mas o nome eu acho que vai. Ou a idade, ou se era um jovem, se não era alguma coisa assim característica, tá? E B2, quem que era a carta do leitor 2, certo? 2 minutinhos. E aí, Mônica, o que que eles colocaram? Vamos lá. Que delícia! Esse chat está fervendo, tá muito bom. É legal que vocês responderam ali. Aí a gente pede, toda vez que a gente voltar do chat e que a gente for ler as respostas, vocês já fiquem com o caderninho aí, o lápis em mãos, porque aí, quando a gente falar a resposta de acordo com o quadro, você já vai anotando. E aí já tem esse exercício adiantadamente. Ou você rever também a aula depois no YouTube, se não conseguir anotar sim. tudo, né, Mônica? Verdade, a aula fica lá gravada. Teve uma aluna aqui, um aluno, o Paulo Moreira. Ele falou assim, ó, o título do primeiro é Que da hora. E o título do 2, ele colocou, Mônica. Acho que ele pensou que fui eu que li. Colocou que era Mônica. Mas aqui a gente tem a Isabelle Ribeiro. É Que da hora. E o título do 2 é O que será do futuro dos jovens? E foi bem legal que eles colocaram quem é o autor do texto. Lembraram bem Dos que... nomes. Aham. Um aluno, Gabriel, colocou, pobre Afonso, só queria um computador bom. Gabriel colocou isso. E vários outros colocaram que no texto 2 era Catarina, mas aí também surgiram outros nomes. Kátia. porque Você eles sabe o foram que eu lembrando. achei legal? Que eu percebi que a carta 2 tinha um título maior. Então, eu leio aqui, cada um meio que foi para um título, porque eles foram lembrando das palavras, né? Da palavra que mais marcou, da palavra-chave. Então, por exemplo, o Lucas colocou um futuro para a profissão dos novos jovens, preocupação dos jovens, o Henrique, o Eduardo, futuro dos jovens. Então, eles foram tentando associar. Então, vamos lá. Como não tem o PPT com a resposta, que a gente já comentou, precisa vocês anotarem. Então, Mônica, qual é o título aí da carta do leitor do texto 1? Coloca na tela para eles verem, bonitinho, faz no caderno assim, qual é o título? Carta 1 e carta 2, porque mesmo os que estiverem depois revendo a aula, vão poder fazer o quadrinho bem bonitinho lá no caderno. Sim. Bora lá. Título do texto 1, que da hora. Que da hora, exatamente. Vários acertaram. E do texto 2?
Aí o texto 2 é o maior, gente. Preocupação com o futuro profissional dos jovens. Preocupação com o futuro profissional dos jovens. Então aí temos mais palavrinhas, mas a maioria lembrou do mote principal. Legal. Uhum. Quem é o autor do texto 1? O autor do texto 1 é o Afonso. E do texto 2 é... Afonso Júnior. Ah, é verdade. Afonso O pai tem o Júnior. mesmo nome. É verdade. Ele é Afonso por causa do pai. E no texto 2, na carta ao leitor 2, é a dona Catarina B. Ponto. Isso, exatamente. Não sabemos o que é esse B aí. Pode ser qualquer coisa, Bernardo, sei lá. Mas é a Catarina. Ok, acertaram. Continuando aí. 3, coloca o quadro. Obrigada. Onde o texto foi publicado? Lembrar da carta do leitor 1 e carta do leitor 2. A gente até comentou do cumprimento lá que eles tinham, né? E a D, quem é o público-alvo do texto e por quê? Público-alvo é o seguinte, a quem esse texto vai atingir? Quem vai ler esse texto, ok? Então, respondam aí, a C e a D. 1 minutinho. Muito bem. E aí, Mônica, respostas. Onde o texto foi Gente, publicado? Vamos tentar ir mais rápido, porque tem 14 minutos. é mesmo, tá correndo aqui. Olha, aonde o texto foi publicado? Lembra que eles falavam lá, olá! E aí eu tô procurando aqui. Tem vários alunos Olá! que ainda colocaram as respostas anteriores. Deixa eu ir lá para baixo. Eles não correndo. foram nem com uma palavrinha-chave, de repente? Olha, gente, era a revista, mas qual revista? Vários colocaram uma revista, Revista, uma revista, revista. uma revista. Ah, achei. Revista Tudo Vira Notícia, Jade. Kathleen também colocou. Na revista, tudo vira notícia. Gabriel também. Então, você vai responder. Tanto a carta do leitor 1 quanto a carta do leitor 2 foram publicadas na revista Tudo Gabriel, Vira Notícia. parabéns pela sua resposta, certinho. Dá para achar perfeito, ó. Gabriel, C, 1 e 2, revista Tudo Vira Notícia, dá para localizar. E a D, quem é o público-alvo do texto e por quê? A Ana Carolina tem respostas diferentes, olha lá. Ela colocou que a 1 é jovens e na 2 são mães. Olha que legal. A Isabelle falou quase igual. A Isabelle Silva. Ela disse, na carta ao leitor 1, o público-alvo são os jovens. E na carta ao leitor 2, são os adultos. Que eu acho que ela tá certa. Vamos ver, então? Conferindo a resposta, caderno na mão para anotar. Então, onde esse texto foi publicado, Moniquinha? Na revista Tudo Vira Notícia. Muito bem. Então, quem colocou completinho aí acertou. E quem é o público-alvo desse texto? No texto 2. No texto 2, que é o da dona Catarina, ela escreve para familiares que se preocupam com o futuro profissional dos jovens. Mas acho que colocar adultos no geral faz parte. E o 1? E o 1 é direcionado a adolescentes e jovens, porque ele escreve lá e quem vai curtir ler aquela carta são os Sim, jovens. até porque ele começa, né? Eu tenho 13 anos, né? Então, Isso. quem vai se identificar com ele? Os jovens. E quem vai se identificar com a mãe? As pessoas maiores, né? Adultos, familiares que se preocupam com isso, como ela. A E, registro formal. Quadro na tela aí, obrigada. Registro, é formal ou é informal? Na opinião de vocês aí, as duas cartas. Tivemos um registro formal, uma linguagem mais formal, padrão, ou, de repente, a norma culta, aí, uma norma coloquial, desculpa. E a carta 2, padrão ou coloquial, ok? E a F, qual é o papel social de cada autor?
E aí, o papel social do Afonso e o papel social da Catarina, será que é o mesmo? Aí é algo para refletir. 1 minutinho para vocês. Vamos lá. Temos aí, então, o que eles colocaram? Formal ou informal na 1 e na 2? Vamos lá, alunos. Olha lá, vocês foram muito legais aqui nessa primeira. Vários colocando que tanto 1 e 2 são formais, hein, Dani? Os dois são formais. Ezequiel colocou que A a 1 é Laisla. informal. A Bruna colocou informal a 2. A Vitória colocou, 1 informal, 2 formal. É que aí, a gente estava até discutindo, tem algumas palavrinhas que aí faz essa carta virar outra coisa. Quer já responder, Mônica? Quero, acho Então, super vamos lá. legal a gente falar sobre isso. Então, a carta 1, temos algumas palavrinhas que muda aí a forma. Qual Olha. pode ser? Ana Alice, ela diz pra gente, a carta 1 é informal. Por quê? Porque eles são mais jovens, ela até justificou. E a carta 2 é formal, são mais adultos. Olha, o Afonso, de 13 anos, que é mais jovem, ele vai lá e coloca que da hora. Ele fala assim, eu tenho um computador velhinho, eu preciso de colocar um jogo pesadão. Então, essas escolhas de palavras que ele fez, colocar esse velhinho, pesadão ali, uma coisa mais em sentido figurado, talvez, usando gírias, faz ser informal. Aí o registro ficou informal. Uma linguagem mais coloquial. Agora, a carta do leitor 2, a gente até foi voltar lá ao texto. Infelizmente, se vocês ainda não têm, mas depois vocês podem copiá-los, voltando nessa aula lá no YouTube. A mãe, ela se preocupa bem em ser formal. Quando a gente quer reivindicar alguma coisa ou sinalizar alguma preocupação, a gente quer ser bem recebido. Então, se preocupa mais com a linguagem. Coloca lá um registro formal. Sim. E aí a gente já linka com o papel social, Dani. Porque na carta ao leitor 2, o papel social daquela mãe é justamente alertar outros pais que eles podem estar correndo perigo, que ela não acredita que essa profissão de gamer seja tão valorosa assim. E o menino, o Afonso, ele quer reclamar, não é? O papel social daquela carta ao leitor é justamente reclamar, fazer pedidos, não é? Porque ele fala que é super legal, mas aí ele fala, mas eu não tenho um computador. Pois é. Né? Ele queria ser um game, mas infelizmente ele não tem computador. Quem sabe o pai dele vê, né? Quem Fica sabe? sensibilizado, ou alguém fica sensibilizado e dá um computador para ele. Porque pode ser assim, pai, saiu no jornal, saiu na revista, o quê? Quando o pai lê, que orgulho, você saiu no jornal e vê, é um pedido, quem sabe o pai atenda. Pois é, outra pessoa. Mas é uma artimanha aí para vocês também, façam isso. Exatamente. E a G, qual é a opinião defendida pelo autor do texto? E H, qual é o argumento utilizado pelo autor do texto na defesa dessa opinião? Então, elas são parecidas, né? Qual é a opinião do autor do texto 1? A gente já meio que acabou até de falar. Vamos dar uma explicaçãozinha, que opinião, né, é uma coisa, argumento é outra. Argumento quando você quer convencer. A opinião vem aquilo que você tem como... O que você acha sobre aquele determinado assunto. E ficou claro, a opinião dele, por exemplo, era igual à opinião da mãe? Não. Até pelo título a gente percebia, né? Então, qual que era a opinião dele? Ó, já temos aqui algumas respostas. Já tem? Você não vai dar um minutinho, Dani? O Kaique quer... vocês podem ir colocando. Ó, o Kaique colocou assim, ele quer ser jogador, ele gosta dessa profissão e quer um computador novo. Para ele, a opinião dele é essa daí. Alguém perguntou, tá na apostila, gente. Tem aluno perguntando, vai ter mais? Porque esse quadro tá ficando gigante, não vai parar aqui. Ele ama jogos, mas não tem computador. A Maria Heloísa colocou, né? Que mais? O Adriano tá colocando assim,
Ele gosta dessa profissão, mas ele quer ter um computador novo. Aí a gente tem que separar o que é opinião e o que é argumento, não Sim, é? aí a gente já vai falar. E a da mãe, gente? A opinião da mãe ficava até meio clara, né? A opinião da mãe. Qual que era a opinião dela sobre os jogos, sobre essa profissão de gamer? Olha, deixa eles respondendo. Tem uma aluna aqui que me perguntou, Mônica, professora, qual que é a página? A Annalise. Será que é a mesma Annalise? Olha só, eu e Dani aqui fomos lá na intranet conferir se já estava. Está sim. E lá na intranet você escolhe lá sobre a biblioteca da Coped, que é a nossa coordenadoria, e você vai ver que tem lá o caderno, os professores podem ir lá, está na página 31, tá Tem bom? a Do do caderno do professor professor. e a do aluno. Então, a professora também ou o professor consegue enviar para vocês, tá bom? Muito bem. A Projurema colocou: Afonso se informou sobre o assunto e gostou da profissão, enquanto a mãe já se mostra cética em relação à profissão. Cética, assim, ela não está acreditando que isso tenha futuro, tá? Temos mais alguma em relação à Muito mãe? bem. Ele gosta muito da profissão. A mãe tem preocupação com o futuro dos jovens em relação à profissão. A Aline colocou. Ok. E aí, Mônica? Então, E a aí, G. bora lá. Qual é a opinião defendida por Afonso? Gente, o Afonso, ele defende a opinião que sim, gamer é uma profissão do futuro. Ele pode se dar bem nessa profissão e é uma opção para o trabalho. Para ficar mais bonitinho, coloca lá qual a opinião defendida pelo Afonso. É que ser gamer é uma profissão que pode dar futuro a ele. E a da Agora, mãe, que é um pouco diferente. Agora, a Catarina, a opinião dela é que os jogos não fazem bem. Aí é só uma opinião. Ela fala que os jogos não fazem bem para a saúde dos jovens. E que até ela estava realmente preocupada também, pensando em relação a essa profissão futuramente, né? Tem uma preocupação dela também em relação a isso. Uhum. E o argumento que o Afonso usa. Bom, bora lá. O que está no Afonso? O Afonso, pelo fato de apresentar informações ali, ele foi favorável. Então, o argumento dele, vamos tentar resumir assim: o argumento do Afonso é favorável aos games. Ele aponta algumas coisas dizendo que é favorável. E aí a gente resume a carta do leitor 2 como apresentando um argumento que é contrário. Às vezes, você, para defender aquela sua opinião, você joga alguma coisa contrária a ela. Já o Afonso foi favorável, entendeu? A mãe colocou até que se preocupa com a saúde, que se preocupa que é algo que pode continuar ou não, né? Ela tenta ir para o lado apelativo aí das mães, né? Isso. Ele já vai falando, eu abri a carta aqui, ó. Ah, eu também não sabia que precisava disso, daquilo, mas é bem legal, tem as competições, né? Ele achava que era só jogar mesmo e no fim ele viu que não era. Isso. Então, assim, é uma carta curtinha, mas a opinião às vezes pode estar até implícita ali naquela carta que ele colocou. Aí, gente, Vamos carta do sistematizar. leitor? Bora lá, Mônica. Bora sistematizar? Gênero textual utilizado por leitores de revistas e jornais para expressarem opiniões, elogios, críticas, perguntas, reclamações ou sugestões a respeito de matérias publicadas por estes suportes. Geralmente, as cartas do leitor são publicadas em uma seção própria. Deixa eu só falar, antes Vai, de você Mô. ler, ainda a gente tem 3 minutos. Gente, carta do leitor tem até dentro do gibizinho. Você já viu do gibi da Mônica? Eu não lembro, acho que não. Meu sonho era que colocassem lá, porque a gente recebia todo mês lá e via. Verdade. Nossa, eu sempre mandava pra As turma da pessoas, Mônica. inclusive, colocavam se elas tinham gostado da história, se elas tinham se identificado, é verdade. E eu Bem tinha. lembrado. Meu sonho era sair numa, queria emoldurar esse gibi. Nunca saí, nunca me notaram. E aí, carta de leitor, do leitor, a gente já falou muito sobre isso em outros bimestres, né? No primeiro e no segundo bimestre também. Então, é um espaço que a gente pode pontuar tanto reclamações, como se a gente gostou ou não, alguma preocupação nossa, pontuar alguma coisa que a gente leu ali no jornal, ok? Ou não também, eu posso fazer uma carta do leitor sobre uma situação da minha vida, uma situação, um buraco na rua ou qualquer coisa do tipo. Mas aí vai mais, às vezes, para a carta de reclamação, né? Agora, concluindo aí, pode colocar na tela, a reportagem não está somente para informar, mas para formar leitores críticos, interagir com o leitor.
Essa interação faz o leitor refletir, podendo levá-lo à mudança de pensamento e, por conseguinte, à mudança de comportamento, que foi o que aconteceu. Os dois tiveram opiniões ao ler a reportagem, eles interagiram e eles se formaram críticos de alguma forma, né? E o que é legal é que a revista, ela pode publicar, a revista ou o jornal publica a carta do leitor para influenciar os demais leitores. Quando ela publica ali a visão do filho e a visão da mãe, a gente que está lendo ali, que assistiu a reportagem ou que leu a reportagem da aula anterior, a gente, será que o menino está certo ou a menina está certa? O legal é que a revista faz isso para instigar mesmo. Agora, inclusive, eles podem pensar isso, né? Será que eles concordam mais Isso. com o Afonso ou com a Catarina? Vão deixando aí pra gente enquanto a Dani E a está última terminando. aí, a carta do leitor, Tá é um gênero textual por meio do qual o leitor expressa suas opiniões, seus pensamentos e sentimentos. Então, não necessariamente ela acaba fazendo o outro refletir também de certa forma? Sim, acaba, porque é o que a Mônica acabou de falar, né? Então, mas o objetivo é o quê? Eu expressar minha opinião, meu pensamento, meu sentimento, o que eu estou sentindo em relação àquilo. E aí eu posso fazer uma carta e enviar para qualquer veículo. Aí, Olha, amores, vai, só Mô. para responder, eles estão falando aqui que é o Afonso que está certo, que eles estão do lado do Afonso. Eles acreditam que gamer é uma profissão de futuro. Ok. Agora, a proposta de atividade da Pro é o seguinte: você procurar alguma reportagem de seu interesse e produzir uma carta de leitor a partir dessa reportagem. Legal. Né? Então, você tem o direito de expressar sua opinião e pensamento. Pode ser até, de repente, dessa reportagem, certo, seria Mônica? legal. Se, de repente, eles tiverem uma opinião diferente. Então, o que vocês vão fazer agora? Contar pra gente aí o que vocês acharam da nossa aula, avaliar aí pelo QR Code ou pelo link. O chat está aberto? Que a gente gosta também de saber o que eles acharam da aula. Então, coloca aí o que vocês acharam da aula. E por hoje foi só. Muito obrigada, Mônica. Ai, obrigada, Dani. Beijos, Andréia. Beijo, Andréia, Paulão. Beijos, alunos, professores. Até amanhã. Até amanhã.